Você acha que a Terceira Guerra Mundial vai começar com uma explosão nuclear que você vai ver pela janela. Mas deixe eu te dizer uma coisa, você está errado. Em 2026, a guerra não começa com um estrondo. Ela começa com seu celular sem sinal, com a sua conta bancária congelada, com um silêncio digital absoluto. Enquanto você estava distraído com o dia a dia, em janeiro de 2026, o tabuleiro do mundo foi virado do avesso. Já não estamos falando de possibilidades. Estamos falando de fatos. Você sabia que, há menos de uma semana, navios russos foram flagrados arrastando âncoras deliberadamente sobre os cabos que ligam a Finlândia e a Estônia? Você sabia que, enquanto houve isto, o Ártico se tornou a zona mais militarizada do planeta? Fica comigo até o fim, porque hoje eu vou te mostrar a cronologia exata do caos. Do bombardeio surpresa na Venezuela à obsessão de Trump pela Groenlândia e ao misterioso Domo de Ouro. Você vai entender porque a ordem mundial que você conhecia morreu e o que vem a seguir vai mudar a sua vida para sempre. Você estava dormindo às 2h14 da manhã do dia 3 de janeiro de 2026? Se estava, acordou em um mundo diferente. Imagine o cenário. O silêncio da noite em Caracas é interrompido não por um trovão, mas pelo som metálico de caças F-35 que a tecnologia de radar venezuelana, fornecida pela Rússia anos antes, simplesmente não conseguiu detectar. Você pode se perguntar, mas por que isso me afeta? Afeta porque a Operação Absolute Resolve não foi uma missão de paz. Foi o maior sequestro de Estado da era moderna. Em menos de 180 minutos, o centro de comando em Miraflores foi neutralizado. Não houve resistência em massa. Não houve a cena de guerra urbana que vimos na Ucrânia. Por quê? Porque a tecnologia de 2026 mudou as regras. Trump não enviou apenas soldados, ele enviou ciborgues digitais. Antes da primeira bomba cair, a rede elétrica da Venezuela não foi apenas desligada, ela foi sequestrada. Imagine você estar em um hospital ou na sua casa e, de repente, todos os seus dispositivos exibirem uma única mensagem. A ordem foi restaurada. O pânico psicológico é a primeira fase da Terceira Guerra Mundial. Você precisa entender o que analistas de seu IGEL estão chamando de o grande pivô. Durante décadas, os Estados Unidos olharam para o Oriente Médio. Mas em 2026, o foco é o quintal. A captura de Maduro e o bombardeio seletivo de refinarias não foram para libertar um povo, mas para garantir que o combustível que vai alimentar a frota americana no Ártico não venha de um país aliado à Rússia. Preste atenção neste detalhe que ninguém te contou. 3 dias antes da invasão, o preço do barril de petróleo nos mercados futuros de Nova York caiu drasticamente, enquanto o preço em Pequim disparou. Alguém sabia. Alguém apostou na queda. Você está vendo o padrão? A guerra de 2026 é vencida na Bolsa de Valores dias antes do primeiro tiro ser disparado. E aqui entra a sua parte nessa história. Quando os Estados Unidos tomam o controle da maior reserva de petróleo do mundo à força, eles estão dizendo que as leis internacionais da ONU, criadas em 1945, agora valem menos do que o papel onde foram escritas. Você está preparado para viver em um mundo onde a única lei é a do mais forte. Um mundo onde a fronteira do seu país pode ser redesenhada em uma única noite porque o seu vizinho precisa dos seus recursos. Este foi o primeiro dominó. Mas o segundo dominó, esse caiu no gelo. E é aqui que a história fica realmente assustadora para você, que vive na Europa ou depende da tecnologia ocidental. Agora, mova o seu olhar no mapa. Saia do calor do Caribe e vá até o frio cinzento do Mar Báltico. Lembra que eu te falei do navio Bela 1? Vamos fazer uma análise profunda, quase cirúrgica, do que aconteceu ali entre os dias 5 e 15 de janeiro de 2026. Imagine que você é um guarda-costas finlandês. Você vê um petroleiro russo, velho e enferrujado, que deveria estar transportando petróleo para a Índia. Mas ele está parado. Não se move. Está exatamente sobre um ponto onde convergem os principais cabos de fibra ótica que alimentam a internet de alta velocidade de toda a Escandinávia e parte da Alemanha. Você envia um sinal de rádio. O navio não responde. Você envia um drone de inspeção. O que o drone registra é assustador. Não há tripulação visível no converse. É um navio fantasma, controlado por inteligência artificial. Mas não é só isso.
Sensores acústicos submarinos detectam um ruído metálico. Não é uma âncora. É um braço robótico subaquático, uma tecnologia que a Rússia negou possuir durante anos, roçando nos cabos de comunicação. Você percebe o que está em jogo aqui? Se esse braço corta o cabo, você não perde apenas o acesso, você perde a sincronização dos relógios atômicos que regulam as transações financeiras globais. Se a internet do Báltico cai por 48 horas, o PIB da Europa recua 5% em um único fim de semana. É um ataque cardíaco na economia global. E aqui está o detalhe investigativo que os textos originais não aprofundaram. O Bellon estava vazio de petróleo, mas cheio de servidores. Ele funcionava como um nó de interferência. Enquanto permanecia parado ali, os radares da OTAN naquela região começaram a exibir fantasmas. Aviões que não existiam, mísseis que nunca foram lançados. Você entende o perigo? Eles estavam criando um cenário em que a OTAN poderia atirar contra o nada, iniciando um conflito por erro. Foi um jogo de nervos. E quem observava tudo isso à distância? Donald Trump, de seu gabinete na Flórida, preparando o próximo passo da sua estratégia GEL. Se a Rússia pode brincar no Báltico, os Estados Unidos podem ser donos do Ártico. Você já se perguntou por que um homem que controla a maior economia do mundo perderia noites de sono por causa de uma ilha coberta de gelo onde vivem apenas 56 mil pessoas? Se você acha que é apenas ego ou imobiliário, está subestimando o tabuleiro de 2026. A Groenlândia não é só uma ilha. Ela é o porta-aviões imóvel que decide quem vai governar o resto do século XXI. Imagine o seguinte cenário. Você é o presidente dos Estados Unidos. Você olha para o mapa e percebe que a China controla 90% das terras raras, os minerais que são o sangue do seu celular, do seu carro elétrico e, mais importante, do sistema de mira de cada míssil americano. Você entende que a sua superpotência é, na verdade, refém. Então, seus geólogos te entregam uma pasta preta. Dentro dela, imagens de satélite mostram que, sob o gelo derretido da Groenlândia, existem reservas de neodímio e praseodímio capazes de fazer a China parecer um deserto. Mas em janeiro de 2026, a conversa mudou de tom. Trump não quer apenas os minerais, ele quer o controle total do Domo de Ouro, o Golden Dome. Você precisa entender o que é isso, porque é o que pode impedir ou causar o fim do mundo. O Domo de Ouro é uma rede de sensores infravermelhos de ultra-alta sensibilidade combinada com baterias de lasers de estado sólido. Imagine um escudo invisível. Se a Rússia lançar um míssil hipersônico de Kaliningrado em direção a Nova York, ele precisa passar pelo Polo Norte. Se o Domo de Ouro estiver instalado na Groenlândia, esse míssil é detectado e destruído em segundos, antes mesmo de sair da atmosfera superior. Sem a Groenlândia, os Estados Unidos teriam apenas 4 minutos de aviso. Com a Groenlândia, eles teriam 15. Você entende a diferença? Esses 11 minutos são o que separa a sobrevivência da aniquilação total. Mas existe um problema chamado Dinamarca. No dia 9 de janeiro de 2026, ocorreu uma reunião a portas fechadas que quase ninguém noticiou com precisão. O enviado de Trump não ofereceu apenas dinheiro. Ele apresentou um tratado de proteção exclusiva. Na prática, a mensagem foi clara. A Rússia já está mapeando suas águas. A China já está comprando seus portos por meio de empresas de fachada. Vocês não conseguem se proteger sozinhos. Nós vamos. Quando a Dinamarca disse não, a resposta veio de outra forma. Especialistas em geopolítica chamam isso de estrangulamento ártico. Trump deslocou a frota do Atlântico Norte para a costa da Groenlândia, sob pretexto de exercícios de liberdade de navegação. Você consegue sentir a tensão? Imagine ser um cidadão comum em Nuuk, a capital da Groenlândia. Você olha para o horizonte e vê destroyers americanos. Olha para o outro lado e vê quebra-gelos russos. E, no meio disso tudo, o seu Wi-Fi começa a falhar porque navios de guerra estão usando frequências que bloqueiam sinais civis. Você está percebendo o padrão agora? A guerra de 2026 é sobre espaço vital. Trump sabe que, se não controlar a Groenlândia agora, em 2027 a China pode instalar ali uma suposta base de monitoramento climático que, na prática, funcionaria como um centro de espionagem. Mas existe algo ainda mais profundo. Lembra que eu falei sobre curiosidades ocultas? Em janeiro de 2026,
veio à tona que os Estados Unidos começaram a reativar secretamente a base Camp Century. Durante a Guerra Fria, eles tentaram construir uma cidade sob o gelo para esconder mísseis nucleares. Em 2026, o gelo está derretendo e os segredos estão reaparecendo. Trump não quer apenas comprar a ilha. Ele quer garantir que o que foi enterrado ali na década de 1960 nunca caia nas mãos da Rússia. A pergunta para você, que está assistindo a isso, é simples. Até onde você iria para proteger a sua casa? Por quê? Para os Estados Unidos, a Groenlândia se tornou a porta da frente. E eles não vão deixar essa porta aberta. Este é o momento em que o roteiro se torna pessoal para qualquer um que viva no Ocidente. Você cresceu ouvindo que a OTAN era a muralha inquebrável, que um ataque era um ataque a todos. Mas em 17 de janeiro de 2026, essa muralha não caiu com um bombardeio, ela achou com uma assinatura em uma ordem executiva. Imagine a cena em Bruxelas. Líderes europeus reunidos para discutir como conter a Rússia. De repente, os celulares começam a vibrar ao mesmo tempo. É uma notificação de Washington. Trump acaba de impor uma tarifa de 10% sobre o aço, o alumínio, principalmente, sobre os automóveis europeus. O motivo oficial? Segurança nacional. O motivo real? A Europa se recusou a apoiar a anexação da Groenlândia e a intervenção na Venezuela. Você entende o que isso significa para você? Se você vive na Europa, o custo de vida, que já estava alto por causa da inflação de 2025, acaba de explodir. Mas o pior não é o preço do seu próximo carro. O pior é o divórcio militar. Pela primeira vez em quase um século, os Estados Unidos começaram a retirar suas chaves de inteligência dos servidores da OTAN. Imagine que você é um general alemão. Você olha para sua tela de radar e, de repente, metade dos dados desaparece. Os satélites americanos, que mostravam o que acontecia na fronteira russa, foram criptografados para uso exclusivo dos Estados Unidos. Você está sendo deixado às cegas. E por que Trump faria isso com os próprios aliados? Por quê? Na lógica dele, em 2026, a Europa é um parasita de segurança. Ele quer que a Europa compre gás e armas americanas, mas o continente insiste em negociar com a China para manter a economia viva. A tensão chegou ao ápice quando França e Alemanha anunciaram a criação da Força de Resposta Ártica. Fragatas foram enviadas para a Groenlândia para garantir a soberania dinamarquesa. Pela primeira vez na história moderna, navios de guerra americanos e europeus passaram a apontar radares uns para os outros. Você pode pensar, isso é loucura, eles nunca atirariam uns nos outros. Mas guerras não começam porque as pessoas querem odiar. Elas começam quando sistemas de alianças ficam tão rígidos que um pequeno erro vira uma catástrofe. E enquanto Estados Unidos e Europa brigam, a China joga de forma mais inteligente. Em vez de navio de guerra, envia navios de assistência técnica. Em janeiro de 2026, a China ofereceu à Dinamarca e à Groenlândia internet via satélite avançada para substituir cabos danificados no Ártico. Você percebe a armadilha. Se a Groenlândia aceitar, a China passa a controlar os dados que cruzam o Ártico. Trump sabe disso. Por isso está disposto a sacrificar a OTAN para ganhar a ilha. Para ele, é melhor uma posição estratégica do que 27 aliados considerados fracos. O mundo de 2026 é um lugar onde você já não sabe quem é amigo ou inimigo. A Terceira Guerra Mundial não é sobre democracia ou ditadura. É sobre exclusividade. Quem controla o mineral, o escudo e o cabo de internet controla o futuro da humanidade. Esta é a parte final e mais impactante do roteiro. Aqui, a tecnologia revelada em janeiro de 2026 se conecta ao desfecho emocional que faz o espectador não apenas assistir, mas sentir o peso real do que está acontecendo. Você acha que a guerra ainda é decidida por soldados heróicos nas trincheiras? Deixa eu atualizar o seu conceito de realidade. Em 20 de janeiro de 2026, a China fez uma demonstração que enviou ondas de choque por todos os gabinetes de inteligência do Pentágono. Um único soldado, apenas um, foi filmado controlando um enxame de 200 drones ao mesmo tempo. Não eram drones controlados à distância como os que você compra em uma loja. Eram unidades equipadas com uma inteligência artificial que os chineses chamam de comportamento de lobo e falcão.
Se um drone é abatido, os outros 199 recalculam a rota em milissegundos. Eles se comunicam entre si sem depender de satélites. Eles caçam em bando. Se você for o alvo, não estará lutando contra um humano. Estará enfrentando um algoritmo que não sente medo, não se cansa e já previu todos os seus movimentos antes mesmo de você pensar neles. Você entende o que isso faz com a sua percepção de segurança. O domo de ouro de Trump na Groenlândia é um escudo contra mísseis gigantes. Mas como você para 200 pequenas máquinas voando à altura das árvores, capazes de paralisar uma cidade inteira. A Terceira Guerra Mundial, em 2026, é a guerra da saturação. O objetivo não é ocupar território. É sobrecarregar seus sentidos até você desistir. Não é invasão. É colapso. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebeu: os padrões históricos. Em 1939, a tecnologia de ponta era o rádio e os tanques rápidos. Hoje, é a autonomia. Estamos vendo a mesma desumanização do conflito. Quando a guerra vira um jogo controlado por IAs, o valor da vida humana cai para zero. Observe o que está acontecendo com os BRICS e com o dólar agora, em janeiro de 2026. China e Rússia estão construindo uma internet paralela. Eles sabem que, se os Estados Unidos controlarem os cabos submarinos e a Groenlândia, podem simplesmente apagar países inteiros do sistema financeiro. A Terceira Guerra já começou nos servidores. O que você vê na Venezuela ou no Mar Báltico são apenas os sintomas físicos de uma doença digital. E você é a peça final desse quebra-cabeça. O sistema quer que você fique distraído, acreditando que tudo isso são apenas notícias distantes. Mas lembre-se, em 2026, não existe distância. Um corte de energia na Groenlândia pode significar que seu cartão não funciona em Lisboa, no Rio de Janeiro ou em Londres. É assim que a guerra moderna chega até você. Chegamos ao fim desta jornada, mas para você, isso deve ser apenas o começo. Você agora tem dados que 99% das pessoas não têm. Você viu a cronologia: o ataque relâmpago na Venezuela para garantir energia, o jogo de espionagem no Báltico para testar a sua rede, a obsessão pela Groenlândia para criar um escudo final e a traição dos aliados que deixou o Ocidente dividido. Você consegue ver o quadro completo agora. A Terceira Guerra Mundial não é um evento que vai acontecer. É um processo que está sendo executado neste exato momento, enquanto você lê estas palavras. Os líderes de 2026 já não falam de paz, falam de resiliência e soberania mineral. A minha pergunta para você, depois de tudo que investigamos, é simples. Você vai continuar sendo um espectador passivo ou vai começar a se preparar para a nova ordem? O mundo de 1945 morreu. O mundo de 2026 é frio, digital e implacável. Não deixe que o silêncio da mídia tradicional te engane. O barulho que você ouviu hoje é o som das placas tectônicas da geopolítica se movendo. E quando elas se movem, tudo o que está sobre elas muda. Obrigado por estar desse lado. Se este conteúdo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que ainda está dormindo. O tempo de ignorar os sinais acabou. Eu sou seu guia nesta nova era. Nos vemos no próximo relatório. Se a rede ainda estiver de pé, o que você acabou de ouvir não vai encontrar no telejornal da noite. Eles não podem falar sobre o que realmente está acontecendo na Groenlândia ou nos bastidores do Domo de Ouro. Mas você agora tem a vantagem da informação. A pergunta é simples. Você vai deixar essa informação morrer aqui ou vai estar comigo na linha de frente quando o próximo dominó cair? Se você sente que este canal é a sua fonte de verdade neste caos de 2026, faça o seguinte agora. Clique no botão inscrever-se e ative o sino das notificações. Por quê? Porque, em tempo de guerra híbrida e apagões digitais, o algoritmo pode não te mostrar o meu próximo vídeo. E eu te garanto, o que vou revelar na próxima semana sobre a aliança secreta no Ártico vai mudar tudo o que você pensa sobre segurança. Junte-se à resistência informativa. Inscreva-se agora, deixe o seu like para fortalecer este sinal e torne-se parte da nossa comunidade. Não deixe que te peguem de surpresa. Eu sou Arquivo Secreto e a nossa investigação está apenas começando. Até o próximo relatório.